Olá pessoal, então nós vamos dar prosseguimento com a resolução da questão 4 da aula 2. A questão diz o seguinte: determine o domínio da função f de x igual a log de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base x. Vamos lá. Bem, para poder determinarmos o domínio da função apresentada no problema, que é uma função logarítmica, nós precisamos recordar a condição de existência de um logaritmo, né? Da definição, concluímos que o logaritmo só existe sob certas condições. Quais condições são essas? Aqui no quadrinho nós temos o log de b na base a, onde b representa o logaritmando e o a representa a base do logaritmo. A base a tem que ser maior do que zero, ou seja, positivo. Além disso, a base a tem que atender a outra condição. Além de ser maior do que zero, a base tem que ser diferente de 1. Ou seja, a base tem que atender simultaneamente a duas condições. Já o logaritmando, que no nosso caso está sendo representado pela letra B, tem também que ser maior do que zero, ou seja, positivo. Então, para podermos determinar a solução dessa questão, a gente precisa aplicar as condições de existência do logaritmo nessa estrutura, né, que diz que log de x ao quadrado menos 3x mais 2 na base x é igual a f de x. Assim sendo, pessoal, nós temos como logaritmando x ao quadrado menos 3x mais 2. Pela condição de existência do slide anterior, o nosso logaritmando tem que ser necessariamente maior do que zero. Então, o que a gente vai fazer aqui é estudar o sinal dessa função do segundo grau de forma a encontrar aonde esta função assume valores maiores do que zero, ou seja, valores positivos. Para tal, nós vamos resolver a equação do segundo grau, né? Encontrar as raízes. No caso, já coloquei aqui o passo a passo para vocês da resolução, né? Encontrei como raiz x1 o valor 2, como raiz x2 o valor 1, e na figura aqui ao lado, nós temos o estudo do sinal dessa função do segundo grau, que diz o seguinte: bem, nós temos no eixo x as raízes 1 e 2 e temos como ponto de intersecção com o eixo y o valor 2. É necessário lembrar que entre 1 e 2 a função assume valores negativos. Já à direita do 2 e à esquerda do 1, a função assume valores positivos. Por isso eu coloquei para vocês esse intervalo aqui, que atende exatamente o que a nossa função está solicitando. Essa função assume valores positivos para valores à direita do 2 e à esquerda do 1. Vimos então nesse slide a condição para o logaritmando. Ele tem que ser maior do que zero, né? Veremos no próximo a condição para a nossa base x. Então, pessoal, dando prosseguimento, a base x ela deve atender duas condições simultaneamente. Aqui eu coloquei cada uma separado, né, para vocês visualizarem. A primeira condição é x maior do que zero, então nós temos esse intervalo aqui, que representa valores de x maiores do que zero, e na figura ao lado nós temos a condição x diferente de 1, onde nós temos, né, a bolinha aberta no 1 e todos os valores à direita e à esquerda do 1 eles estão inclusos, uma vez que o único valor que eu não quero, né, trabalhar é o valor x igual a 1. Né? No próximo slide, nós temos as duas condições sendo atendidas. Nós temos o valor de x, valores de x maiores do que zero, né, que são todos os números à direita de x, e nós temos valores de x diferente de 1. Né? Ou seja, nós temos essa reta tracejada passando pelo 1, o que significa que nós não estamos contando com ele. O nosso próximo slide, ele traz a reunião das duas condições
condições que são estabelecidas. A primeira condição é pelo logaritmão, representado no nosso problema por x ao quadrado menos 3x mais 2. Lembrando que o logaritmão tem que ser maior do que zero. Nós encontramos esse intervalo aqui, que diz que a direita do 2 e a esquerda do 1, essa função de segundo grau assume valores positivos. Chamei essa condição de condição 1. Chamei de condição 2 a segunda parte da condição de existência do logaritmo, que é a análise da base. A base tem que ser maior do que zero e, além disso, ela deve ser diferente de 1. Então, a nossa segunda condição, ela representa exatamente o intervalo onde nós temos valores de x maiores do que zero e x diferentes de 1. Bem, a solução da nossa questão consiste na interseção das condições. Como assim? Eu preciso reunir o que é comum à condição 1 e também a condição 2, para que assim nós possamos atender a ambas. Então, o terceiro intervalo nosso representa a interseção entre os intervalos 1 e o intervalo 2. Percebam que no intervalo 1, o intervalo que vai de 0 a 1 também é comum ao intervalo que vai de 0 a 1 na condição 2. Então, esse intervalo pertence, à interseção dos intervalos que estão sendo apresentados. De maneira análoga, nós temos que a direita do 2, tanto para a condição 1 como para a condição 2, essa condição está sendo também atendida. Então, ele também vai fazer parte da interseção. Como a solução é representada pelos valores das interseções de ambas as condições, nós temos que, no intervalo de 0 a 1, união com o intervalo do 2 até o infinito, nós temos definido o domínio da função f. Então, o domínio da função f é representado pela união desses dois intervalos representados aqui na nossa interseção. Intervalo que vai de 0 a 1, lembrando que a bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 1, e o intervalo aberto do 2 até o infinito positivo.